Vocês podem postar no Facebook. Já tá live, né? Vou passar o link da transmissão para vocês também. Posta no Twitter, na real. Posta no resto. Os nomes estão ok para mim. Legal, comecei a transmissão. Então, gente, muito obrigado de novo por terem aceitado, pela participação. Eu vou iniciar e depois a gente bate um papo com mais calma. Ótimo. Legal? Tá, eu vou abrir para todo mundo, então. Bom, e vou me silenciar também. Posso admitir o pessoal? Pode, já sei. por favor. Gente, boa tarde a todos. A gente está aqui em mais uma edição do Ciclo de Seminários do Rio Mais. Para quem não sabe, o ciclo de seminários foi estendido até o dia 4 de agosto. Já postamos nas nossas redes sociais a programação nova. E hoje a gente tem a Alice e a Luciene. Eu quero agradecer imensamente as duas pela participação, por cederem um tempo para a gente, por estarem presentes aqui hoje. E eu queria primeiro apresentar a Alice, que vai começar, mas antes eu queria lembrar vocês das regras, já foram faladas, são as mesmas de sempre. São 25 minutos de apresentação para cada uma delas, e depois um ciclo de 10 minutos de perguntas de vocês. Vocês podem mandar para mim no chat particular, Arthur Rodrigues, ou vocês podem levantar a mão na hora das perguntas, que eu abro o microfone para vocês. Então, dito isso, vamos começar. Quem vai começar é a Alice. A Alice é graduada em Economia pela UFMG, mestre em Economia e Desenvolvimento pela Universidade de Londres, doutora em Administração Pública e Governo pela FGV de São Paulo, com um período de sanduíche no MIT, e previamente atuou no Banco Mundial, na ONU, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e no Governo de Minas Gerais. Ela é professora do curso de graduação na FGV de São Paulo e é vice-diretora do CLEAR para o Brasil e para a América Lusófona. Pode começar. Obrigada, Arthur. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Ana, do Arthur e toda a turma do Rio Mais e parabenizar a iniciativa. Como o Arthur falou, eu sou da FGV de São Paulo, sou professora lá do curso de Administração e Administração Pública, e eu estou na FGV há vários anos, na verdade, na Escola de Economia, como parte do CLEAR, que é o Centro de Aprendizagem, Avaliação e Resultados, que é uma iniciativa que visa promover política pública baseada em evidência. Então, a gente tem muita sinergia aí com a missão do Rio Mais, então fiquei feliz com esse convite. No CLEAR, a gente tem uma parte de pesquisa acadêmica, a gente tem uma outra parte que a gente trabalha desenvolvendo a capacidade dos governos, então a gente trabalha bastante com tentar disseminar evidência, então parabéns aí pela iniciativa da Rio Mais, que é bem importante disseminar boas práticas e evidências de estudos que foram feitos sobre o Rio. Eu vim aqui hoje apresentar esse trabalho, que é sobre um programa que foi implementado no Rio em 2010. Na verdade, o nome do programa é Protejo, Projeto de Proteção aos Jovens em Território Vulnerável. Esse programa, na verdade, é um programa do governo federal, coordenado pelo Ministério da Justiça, e é um programa de investimento em capital humano. Vou falar um pouquinho mais dos detalhes, mas, em geral, é um programa que pretende proteger jovens que estão nas comunidades de baixa renda do Rio, para impedir que eles caiam na criminalidade, que eles entrem no tráfico. Então, a motivação desse programa original é esse. Então, o título do artigo, que ainda está em sua versão preliminar, é Rescuing at-Risk Youth, Experimental Evidence from a Human Capital Investments Program in Brazil. É um trabalho conjunto com o Ricardo Paz de Barros, do INSPER, o Ciro Biderman e o André Portela, da FGV também. Só um pouquinho sobre a motivação desse trabalho. A gente tem uma área de pesquisa no CLEAR que a gente foca bastante nessa transição escola-trabalho e intervenções que
tem sucesso em impactar de forma positiva a trajetória de vida de jovens vulneráveis, né? Essa literatura de capital humano, ela indica que investimentos cedo no ciclo de vida da pessoa, eles têm, em geral, retornos maiores do que investimentos ao longo, no momento mais tarde do ciclo de vida da pessoa, né? Então, a gente tem bastante interesse em estudar intervenções para jovens vulneráveis, para saber quais tipos de intervenções funcionam de verdade para impactar positivamente a trajetória de vida das pessoas, para aumentar a renda, para aumentar a empregabilidade. Então, o Protejo cai nessa caixinha, né? O Protejo, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o detalhe do programa, mas ele conversa com 2 grupos de literatura. Por um lado, ele tem um componente de treinamento, educação técnica e vocacional. Então, ele tem um grande componente que desenvolve as habilidades técnicas e cognitivas dos alunos. Agora, por um outro lado, ele tem outros componentes que têm a ver com aquelas intervenções de mentoring, né? Então, são intervenções que acompanham de forma mais próxima o aluno, desenvolvimento habilidade, o jovem, desenvolvendo suas habilidades socioemocionais, fazendo tutoria, ajudando no desenvolvimento de um plano de desenvolvimento de vida, enfim. A literatura, ela não é conclusiva desses 2 grandes grupos, né? Quando a gente olha para a literatura sobre educação técnica e profissional, por um lado, em geral, a gente encontra vários estudos que mostram que a educação técnica tem um impacto positivo nas variáveis de mercado de trabalho desses jovens, né? Eu mencionei aí, né, tem um estudo para a Argentina, outro para a Colômbia, mostrando resultados positivos de mercado de trabalho, né? Só que, por outro lado, também tem outros estudos que mostram que nem sempre os programas de educação técnica têm impacto, né? Então, esse estudo aí que eu mencionei que não tem efeito, é um estudo que foi feito para a República Dominicana. Por outro lado, as intervenções de mentoring, elas também têm resultados de certa forma heterogêneos na literatura, né? Vários estudos, principalmente esse tipo de intervenção é muito comum nos Estados Unidos, então a gente não tem tanta evidência na América Latina, mas vários estudos mostram resultados positivos, não só sobre resultados de mercado de trabalho, mas também crime e outras variáveis de educação, mas também a gente tem algumas outras evidências que mostram que não tem efeito positivo, que não tem nenhum efeito, na verdade. Então, esse trabalho, né, o objetivo dele é estimar o efeito desse programa Protejo sobre as variáveis de interesse, né? O programa, em princípio, tem como objetivo desenvolver habilidades cognitivas e não cognitivas, ele tem como objetivo promover empregabilidade, promover escolaridade, né? Tentar convencer esse jovem a voltar para a escola, terminar o ensino médio, talvez estudar um pouco mais, e reduzir crime e vitimização, né? A estratégia empírica foi um experimento, então, random assignment. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje os resultados do ITT, do Intention to Treat. No paper, a gente estima também o Local Average Treatment Effect. Né? Só um spoiler dos resultados. Esse estudo foi muito interessante, porque logo depois que a gente coletou os dados de linha de base, foi muito decepcionante, porque praticamente não tinha muito efeito relevante sobre muita coisa. Então, a gente deixou o paper de lado durante alguns anos e depois a gente voltou de novo para olhar se tinha algum efeito de longo prazo. Para nossa surpresa, a gente encontrou efeitos positivos sobre empregabilidade, emprego formal, 4 anos depois do final do programa. Né? A gente encontra efeitos positivos 2 anos depois do programa no engajamento comunitário. A gente encontra, ao contrário do que a gente esperava, e eu vou conversar um pouco sobre isso, um aumento da vitimização. A gente não encontra absolutamente nada sobre educação ou sobre habilidades não cognitivas, mas, como eu disse, a gente encontra efeitos positivos no mercado de trabalho formal, Zona Raiz, 4 anos depois do final do programa. Um pouquinho sobre o Protejo. O Protejo, então, é o projeto de proteção dos jovens em território vulnerável. Ele é um dos pilares de um programa do Ministério da Justiça, que é o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. É um programa que tem vários pilares, e um deles era o Protejo. O objetivo do Protejo é atingir jovens vulneráveis, né, entre 15 e 24 anos, que tenham sido, em geral, vítimas de alguma violência doméstica ou urbana, que tenham um nível educacional baixo e que morem em residências que tenham, no máximo, uma renda de 2 salários mínimos. Né, o Protejo, na verdade, eu estou mostrando para vocês aqui o resultado do estudo no Rio, né, na edição de 2010,
Só que o Protejo, na verdade, ele é uma política pública que foi muito relevante no Brasil e ainda é. Na verdade, eu estava até olhando aqui no Google, tem registro do Protejo acontecendo em estados até o ano passado. Então, esse projeto começou lá a gente tem dado a partir de 2008, mas ele começou um pouco antes. Então, assim, o exemplo de uma política pública que foi implementada durante anos, que foi implementada no Brasil inteiro e ninguém nunca tinha avaliado, ninguém nunca teve essa ideia de que talvez fosse legal dar uma olhada se tem efeito antes de sair expandindo para todos os lugares. Então, a gente tem alguns dados aqui. O programa descentralizado, ele é uma parceria entre o governo federal e governos subnacionais. Então, é difícil encontrar os dados agregados. A gente não tem um lugar que a gente consegue encontrar os dados agregados, mas a gente achou, entre 2008 e 2013, o programa tinha atingido 35 mil beneficiários em 14 estados do Brasil. Um pouquinho sobre o detalhe do programa. O Protejo tem 2 grandes componentes, né? Por um lado, são 800 horas de programa, né? Ao longo, essa edição aconteceu entre novembro de 2010 e julho de 2011. Né? A metade dele, 400 horas, é dentro de sala de aula. Então, o jovem ele tem aula de matemática, 65 horas, português, né? Tecnologia da informação, computador, 80 horas. Ele tem uma atividade de mentoria individual, que tem um tutor que o ajuda a pensar seu plano de vida, o que ele quer para a vida e fazer um plano. E ele tem também a parte de educação técnica. Então, todo mundo que está no Protege pode fazer um curso Senac, né? Tinham várias ocupações possíveis, a pessoa podia escolher. Então, você podia escolher aprender a ser cabeleireiro, DJ, auxiliar administrativo, enfim, tinham várias ocupações que a pessoa poderia escolher para fazer o curso Senac. Por outro lado, o Protejo tem esse outro componente que tem mais a ver com esses programas de mentoring, né? Eram mais ou menos 400 horas de atividade que a gente acredita que a gente acreditava que iam ter impacto sobre as habilidades não cognitivas, né, socioemocionais, mas nessas outras 400 horas fora de sala de aula, os jovens eles tinham atividades culturais, esportivas, 200 horas, eles participavam de várias atividades de desenvolvimento comunitário. Então, desenvolvimento comunitário era participar de grupo dos vizinhos, grupo de desenvolvimento comunitário daquela comunidade, mutirão para construir casa, mutirão para limpar a comunidade, mutirão para pintar a casa de alguém, enfim, todas as formas de engajamento comunitário. Tinha também um componente de terapia comunitária, então, onde tinham psicólogos que juntavam o grupo e discutia, né, sobre as angústias, sobre o plano de vida, sobre as dificuldades. Tinha uma parte de mediação de conflitos, que discutia exatamente os conflitos dentro daquela comunidade e, enfim, tentar prevenir violência e discutir as dificuldades em termos de conflitos que aqueles jovens lidavam. E tinha também um componente interessante, e que foram 100 horas de formação cidadã, formação social e formação cidadã. Isso era uma mistura de várias coisas diferentes, na verdade, mas tinha um componente que ajudava o jovem no autoconhecimento, na emancipação da juventude. Então, mostrava, né, discutia o Estatuto da Criança e do Adolescente, discutia os direitos dos jovens, fazia também reflexões sobre o valor do trabalho, o valor da educação, por que era importante voltar para a escola, o valor da família, da formação de família, de ter alguma estabilidade na vida, né, os perigos do abuso de drogas e questões sobre sexualidade. Então, agora só um pouquinho, eu vou passar bem rápido sobre o desenho da avaliação. O Protejo ele foi implementado, então, de forma experimental, né? Então, a gente sorteou as vagas em 19 comunidades de baixa renda do Rio. Né? Dentro de cada comunidade, a gente estratificou, então foram formados 8 estratos, né, de acordo com o gênero, o nível educacional e um índice que a gente montou de vulnerabilidade social. Tá, e aí a loteria aconteceu dentro de cada grupo. No final das contas, a gente tinha um grupo de tratamento de 2.425 beneficiários e um grupo de controle de 2.432 indivíduos. Né? Tiveram alguns estratos que a gente não teve acesso de demanda, então eles ficaram de fora da avaliação. Tá? Outro componente importante do Protejo é que os participantes recebiam R$100 por mês de bolsa para participar do programa. Então, se você era um aluno que tinha assiduidade mínima nas aulas e nas atividades, você recebia R$100 em reais de 2010, que era mais ou menos $57 naquela época.
Só um pouquinho aqui, já que a gente está falando exatamente do Rio, né, para dar um exemplo de quais são as comunidades que participaram. Então, a gente teve Complexo do Alemão, Cantagalo, Providência, Rocinha, Itaguaí, Mesquita, Pavão, Pavãozinho, enfim, 19 comunidades no estado do Rio, e aqui a gente tem a divisão das vagas por comunidade. Né? Como é que a gente fez a avaliação? A gente tinha, né, vocês podem ver, 4.000 e tanto, né, participando da avaliação, mas quando a gente foi coletar dados de follow-up, a gente fez a gente tirou uma amostra balanceada para fazer o follow-up por restrições orçamentárias, que a gente não conseguia, foi uma pesquisa cara, né? A gente teve que ir em todas essas comunidades de porta a porta, então a gente selecionou uma amostra para fazer o follow-up. Nessa avaliação, eu tenho 3 fontes de dados diferentes, então a gente tem os surveys, né? Eu tenho a linha de base que foi feita a partir do formulário de inscrição, e eu tenho o follow-up, que foi feito 2 anos depois do fim do programa. A gente coletou dados sobre características sociodemográficas, educação, formação de família, uso de droga, resultado de mercado de trabalho e algumas escalas de habilidades socioemocionais. A gente também usou, né, como eu disse, a RAIS para olhar a mercado de trabalho formal, e a gente também conseguiu uma base de dados para olhar quem estava recebendo os pagamentos das bolsas, né, que nos ajudou a saber quem estava de fato matriculado. Pulando um pouquinho, então, para os nossos resultados, a gente, dando uma olhadinha aqui no balanceamento da amostra, a letralização foi bem feita, a amostra é balanceada nas observáveis. O atrito não foi um grande problema nessa avaliação, na verdade, a gente tem atrito, mas ele não é diferencial entre tratamento e controle, ele é um pouco maior no grupo de controle, mas não é significativo. E a gente usa uma especificação intention to treat padrão na literatura, né? Y é o resultado de interesse, L é um indicador de se a pessoa ganhou a loteria ou não, X uma variável de controle, e a gente inseriu também efeito fixo de extrato, né? O tal ITT vai ser, então, o efeito do programa. Antes de conversar um pouquinho mais sobre os resultados, eu acho que uma coisa importante para se dizer é que esse tipo de programa, com esse tipo de público, em geral, a gente tem um problema muito grande de evasão. É muito difícil manter um jovem desse perfil, principalmente numa comunidade, né? Várias dessas comunidades eles têm um custo de oportunidade muito alto de passar o tempo todo fazendo um curso desse ganhando R$100, né? Uma situação que você tem, né, tráfico de drogas e várias outras coisas. Então, a gente observou uma dificuldade de manter o jovem no programa. Então, tem uma imperfect compliance, que é muito comum, mas relativamente alta, né? Apesar disso, né, ganhar a loteria aumentou a probabilidade da pessoa ficar no programa e completar o programa. Mas o que a gente observa aqui é que o grupo de controle também acabou que, à medida que as pessoas do grupo de tratamento iam desistindo, né, o grupo de controle entrando, então a gente teve um pedaço do grupo de controle que participou em algum momento do programa. Mas mesmo assim, aqueles que ganharam loteria, né, tem um efeito aí de 20 pontos percentuais, independente da medida que a gente olha, né? Na coluna A gente perguntou no survey se a pessoa tinha participado do Protege, na coluna B a gente pegou os dados administrativos das bolsas, mais ou menos consistente. Então, a loteria aumentou sim a probabilidade da pessoa estar participando do programa. Agora um pouquinho sobre os resultados, né? Eu dividi em 2. Então, primeiro, os resultados sobre engajamento na comunidade, formação de família e vitimização. Né? A gente encontrou efeitos positivos no engajamento da comunidade, a gente montou um índice de engajamento comunitário, de engajamento de atividades religiosas, e atividades políticas e esportes. Né? A gente não encontrou efeito em nenhuma dessas dimensões, a não ser do engajamento em comunidade, que as pessoas que foram sorteadas para participar, elas tiveram uma participação 2 anos após o programa maior em atividades comunitárias. Um resultado que foi super surpreendente para a gente foi que, quando a gente olha os resultados de formação de família e outras interações sociais, a gente também não encontrou nenhum efeito, com exceção da coluna A, que é se a pessoa teve filho ou está esperando uma criança. Na verdade, a nossa expectativa é que o efeito seria oposto, né? Que tem toda aquela discussão de formação de família, de plano de vida. Então, a gente
achava que o programa ia reduzir gravidez na adolescência e de jovens muito jovens, mas não. O que acabou acontecendo aqui é que aqueles que foram sorteados para participar do programa, eles né, têm a maior probabilidade de reportar que eles têm filhos ou eles estão esperando uma criança. Isso aí a gente acha que pode ter sido efeito. O programa também tinha uma parte de promoção da estabilidade na vida da pessoa, discussão sobre a importância da família, sobre formação de família. Então, isso aí pode estar vindo um pouco por esse canal. Né? A gente também olhou os resultados de vitimização, e aqui, se a pessoa foi vítima de racismo, homofobia, algum tipo de agressão física, a gente não encontrou também efeito em nada, a não ser quem participou do programa reportava mais que era vítima de bullying ou difamação. Que a gente, em princípio, achou surpreendente também, mas, no final das contas, a gente percebeu que o que pode ter acontecido aqui é que o programa tinha um componente que discutia diferentes tipos de violência na comunidade, e então pode ser que tenha levantado o conhecimento das pessoas sobre esses termos. Então, bullying talvez não fosse um termo que todo mundo conhecesse, então, depois que ele participou do programa, ele conhecia mais, ele passou a identificar mais ocorrências de bullying. Então, a gente acha que o efeito pode ter sido por aí. Por outro lado, o outro grupo de resultados é os resultados em educação, habilidades não cognitivas e mercado de trabalho. Né? O programa, né, tentava fazer com que os jovens se interessassem mais pela educação e voltassem para a escola. Isso não aconteceu. Né? A gente olha, de todas as formas que a gente olha para essa pessoa estar na escola, condicional a estar na escola no baseline, ou condicional a não estar na escola no baseline, a gente não acha nenhum efeito, né, sobre educação. Todas aquelas 400 horas que tem a ver com mentoria e todas aquelas outras atividades, a gente esperava que aquilo tivesse um efeito sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, mas, para nossa surpresa também, a gente não encontrou absolutamente nenhum efeito sobre as habilidades socioemocionais. A gente olhou para o Big Five, também usamos outras escalas para olhar autoestima, impulsividade e reação à crítica, então a gente não encontrou nada aí. E aí, na verdade, o paper estava parado aqui, nesse ponto, porque, né, quando a gente olhou os dados do follow-up, 2 anos depois, então, assim, até aqui não tinha muita coisa interessante, foi uma super decepção, a gente ficou super preocupado, porque isso já era um programa que estava no Brasil inteiro e a gente não tinha encontrado nada. A gente olhou também os resultados de mercado de trabalho a partir do survey e também não dava nada. E aí a gente deixou o paper de lado, parando um tempo. Alguns anos depois eu fui trabalhar nisso de novo e falei, vou olhar a RAIS, né, para o desencargo de consciência, vou olhar a RAIS. E aí, para nossa surpresa, que foi uma ótima notícia, a gente encontra que esse programa teve sim resultado no mercado de trabalho, mas esse resultado aparece a partir de 2015. O programa terminou em 2011. Então, o resultado, quem foi sorteado para participar do programa, ele tem maior probabilidade de ser encontrado na RAIS, então a gente tem um efeito positivo em mercado, em emprego formal, 4 anos depois do fim do programa. Né? A gente achou super interessante porque a gente já estava convencido que isso que esse programa não tinha cumprido, né, com os objetivos que ele esperava, então a gente ficou bem satisfeito de encontrar esse resultado. Né? Dando uma olhada, a gente quebrou por gênero para a gente tentar entender se isso aqui estava sendo influenciado por um grupo específico e, de fato, o que a gente percebe é que para as mulheres, para a subamostra das mulheres, o efeito surge, sim, a partir de 2015, né, mais ou menos 4 anos depois do fim do programa, mas para os homens ele surge logo no ano seguinte, em 2012. Meu tempo está acabando, acabou? Então, só para concluir, então, o resultado principal, né, desse estudo é que, sim, né, o Protejo ele teve um impacto significativo no emprego formal, só que esse impacto apareceu na amostra inteira, principalmente 4 anos depois do final do programa. Né? Os efeitos de mercado de trabalho aparecem antes para os homens e depois para mulheres, e a gente acredita que talvez isso tenha sido, né, talvez as mulheres tenham possivelmente tido filho logo na sequência e tenham a sua inserção no mercado de trabalho veio um pouco depois. Né? Uma coisa interessante é que
os mecanismos que a gente acreditava que poderiam ajudar na empregabilidade, né, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, e talvez fazer com que eles voltassem para a escola, não parece ter sido o canal que fez com que as pessoas tenham conseguido mais emprego, né, porque a gente não encontrou efeito positivo sobre essas dimensões. Por outro lado, né, então a gente acredita que o Protege possivelmente funcionou e teve esse resultado sobre o mercado de trabalho formal através das habilidades que foram adquiridas durante o programa mesmo, durante aquelas 400 horas de treinamento dentro de sala de aula, de português, matemática e do curso SENAC. Né, a gente tem também outras evidências aí na literatura que, né, Pronatec e outros cursos podem ter efeitos sobre o mercado de trabalho, então a gente acredita que esse curso SENAC, junto com o desenvolvimento de português e matemática, possam ter tido, explicar esse efeito positivo 4 anos depois. Né, a gente ainda está, né, numa versão preliminar desse trabalho, então, o que a gente gostaria, se a gente voltar aqui, a gente vê que o resultado para homem, ele aqui em 2016 já não é significativo. Então, uma coisa que a gente quer fazer na sequência é dar uma olhada um pouco melhor nesses resultados, dar uma olhada na RAIS, já saiu a RAIS 2017, a gente tem interesse em saber se esse resultado de mercado de trabalho positivo ele é sustentável no longo prazo, a gente quer dar uma olhada no efeito no subsalário, e, né, a gente sabe que tem uma associação entre crime e emprego, então a gente gostaria de conseguir dado para dar uma olhada se o programa teve efeito em mortalidade e em crime. A gente não sabe isso ainda, então esses são os próximos passos da pesquisa. Acho que é isso. Obrigada, gente. Peraí. Tá aí meu contato, se alguém quiser saber mais sobre o estudo ou sobre os projetos do CLEAR, fiquem à vontade para entrar em contato. Excelente, Lícia, obrigado. A gente vai começar agora a sessão de perguntas. Relembrando, vocês podem mandar no inbox dentro do Zoom para mim. Se vocês estiverem pelo YouTube, podem comentar no chat da live do YouTube que alguém da equipe vai mandar para mim. E eu vou abusar dos meus privilégios aqui de moderador para fazer a primeira pergunta. Você falou que, pelo que eu entendi, que a letorização é a nível individual, certo? Sim. Ela é certificada, né? A gente tinha um volume de vagas para a comunidade, depois ela no nível individual, sim. Tá. Vocês tinham alguma identificação de, por exemplo, que escola que as pessoas estavam frequentando para ver se tem algum tipo de spillover de pessoas que estão no grupo de controle, não foram selecionadas, mas conviviam com pessoas selecionadas e que cursaram o programa? Não, a gente não tem essa informação. Seria super interessante se a gente tivesse tido. A gente tinha um pouco de restrição do volume na linha de base. O questionário de inscrição, ele tinha algumas... É sempre difícil fazer linha de base com o questionário de inscrição no programa, porque se o questionário for muito grande, a pessoa desiste ali no ato, entendeu? E como foi uma super discussão na época, porque como era um grupo vulnerável e tinha todo um trabalho de convencimento, a gente não queria fazer com que as pessoas desistissem, mas teria sido uma informação relevante, mas a gente não tem. Legal. Não, só mais uma pergunta. Qual é o impacto do resultado de vocês para a formulação de políticas públicas? Vocês acham que... Vocês têm alguma ideia de custo-benefício? Se é uma política que vale a pena com os resultados que vocês encontraram? Olha, então, a gente está para... Uma das coisas que o PB quer fazer é, de fato, uma análise de custo-benefício. Essa é uma intervenção muito cara, né? Ela paga bolsa e, além disso, ela tem todos aqueles componentes, né? São 2 grandes grupos. Então, o que a gente percebe, pelo que parece, o resultado aqui ele vem diretamente sobre a parte de treinamento dentro de sala de aula. Então, o curso SENAC e o curso de português e matemática. Não encontramos efeito nenhum significativo sobre as outras variáveis, né? Habilidades não cognitivas e as outras variáveis. Então, como um mecanismo de desenvolver habilidades cognitivas, esse programa não teve efeito. Né? Óbvio que tem uma questão. Isso aqui foi feito lá atrás, quando você mede a habilidade cognitiva, tem toda a dificuldade do instrumento. Hoje em dia, a gente tem uns instrumentos muito melhores, muito mais finos para medir habilidades cognitivas. Né? Os instrumentos que a gente usou na época, isso tem vários anos já, quando a gente aplicou follow-up foi em 2013, então já tem 7 anos, a gente não tinha todos esses bons instrumentos que a gente tem.
Então, a gente tem um pouco essa dificuldade, né? Eu sempre penso, talvez a gente tenha tido impacto sobre habilidades não cognitivas e nosso instrumento não tenha sido fino o suficiente para captar. Mas, com os resultados que a gente tem aqui, todo esse esforço de desenvolvimento de habilidade cognitiva através de todo esse trabalho comunitário, ele não deu o efeito esperado. Então, por essa perspectiva, talvez tenha sido um programa muito caro pelo que ele conseguiu, né? Talvez, se fosse só um curso Senac, um curso de formação técnica, ele tivesse tido o mesmo efeito. Porém, talvez essas outras atividades de formação comunitária, todas aquelas 400 horas fora de sala de aula, tenha sido precisamente o que formou o bond dos alunos, que fez com que os alunos tenham chegado ao final das aulas de português e matemática. Então, tem toda essa interação de dentro da dinâmica do programa que a gente não tem como ter certeza. Mas, se a gente não tivesse encontrado esse resultado na RAIS, eu tenho outra lição aqui também, gente. Normalmente, a gente faz uma avaliação de impacto e a gente olha, faz o follow-up e escreve o paper. Né? Se fosse esse o caso, né, a gente nem escreveu esse paper lá atrás, porque tinha quase nada de resultado, foi uma grande decepção. A gente estava prestes a contar para todo mundo que esse efeito a gente apresentou na época, sem efeito nenhum. Então, é sempre interessante, né, quando tem potencial de impacto de mais longo prazo, a gente ter paciência e olhar para os impactos de longo prazo, porque às vezes eles aparecem alguns anos depois. Excelente. O Bernardo... Arthur, eu tenho duas perguntas. Eu não sei se tem alguém na fila aí. Só fazer do Bernardo, então? Tá, pode fazer. Tá. O Bernardo está perguntando se existe algum tipo de diferencial de impacto para jovens nem que não estivessem nem estudando nem trabalhando, em relação aos jovens que estavam na escola ou estavam trabalhando já quando começaram a fazer o projeto. Legal, Bernardo. Eu não olhei, eu vou olhar, mas eu olhei para o Neném aqui, ó. Né? Eu olhei aqui essa primeira coluna. Para a educação, eu olhei para o Neném. Eu separei em quem não estava nem em escola, nem trabalhando na linha de base. Né? E aí depois eu olhei, né, o resultado, se a gente conseguiu trazer, se o programa conseguiu levar de volta para a escola o jovem Neném. Mas eu não olhei o jovem Neném nas outras dimensões. Boa pergunta, eu vou olhar. Ótimo. Quem sabe, né? Seria um ótimo resultado se a gente conseguir. A gente sabe que esse grupo é um dos grupos mais difíceis da gente conseguir algum resultado significativo. Mas obrigada pelo comentário. Esse é um bom ponto. Legal. Pode fazer essas perguntas, Ana. Obrigada, Alice, pela apresentação, foi excelente. Eu fiquei curiosa em relação à sua base da RAIS. Quanto assim, de match você conseguiu? Porque eu imaginaria que como você está fazendo um programa em comunidade, né, eu imaginaria que se não conseguisse muitas pessoas encontrar na RAIS. E a segunda pergunta se vocês chegaram a pensar possíveis mecanismos pelos quais vocês não conseguiram achar tantos resultados positivos, né? Talvez vocês chegaram a pensar se alguma reformulação do programa pudesse levar algum resultado positivo nessas variáveis que você encontrou efeito nulo? Sim, é difícil para a gente, né, com a nossa formação de economia, né, esse programa foi formulado, esse programa era um programa super inovador. Se você olhar na literatura internacional, não tem nada parecido, então ele foi inventado por todo um grupo de especialistas da área de direitos humanos e tal, mas né, a evidência, eles não conseguiram todos os efeitos que eles esperavam, apesar de que esse resultado da RAIS, ele é um resultado muito relevante, né? Ele é um resultado muito relevante e né, óbvio que ele não pode ser desprezado. A gente tem um impacto na RAIS que é consistente com os resultados de programas de educação técnica na literatura que são considerados sucesso. Sobre a sua pergunta, então, assim, só continuando sobre isso, eu acredito sim que esse programa precisa de uma reformulação. Eu acho que a gente discutiu isso um pouco na época, eu e o PB bastante, sobre... O PB acha que eles passaram muito tempo discutindo, né, direitos humanos e enfim,
Estatuto da Criança e do Adolescente e direitos das minorias, que eu acho particularmente super interessante, mas isso não se traduziu em habilidades que mudou estruturalmente as variáveis objetivas da vida da pessoa, né? Então, é um pouco difícil, vindo da nossa formação, dar palpite sobre né, como que eles deveriam reformular. Mas, sim, esse programa, né, lembrando aqui quais eram os objetivos do programa que eles falam lá no início. O que a gente pode dizer é: vocês não conseguiram todos os seus objetivos, vocês não reduziram a vitimização, as pessoas não voltaram para a escola, você conseguiu sim voltar para o mercado de trabalho, mas você não desenvolveu habilidades não cognitivas também. O que a gente queria muito conseguir é os dados de crime, que são muito difíceis de conseguir, dados identificados de crime, né? A gente tentou e a gente não conseguiu. Mas seria muito útil, porque um dos principais, né, objetivos desse programa era fazer com que as pessoas não caíssem na criminalidade. Então, seria chave conseguir esse dado de crime, mas né, quem é pesquisador aí sabe que, por mais que a gente tente, nem sempre a gente consegue a base de dados que a gente quer. A gente montou uma base de dados de mortes, que eu ainda não estimei, mas a gente consegue ver quantas dessas pessoas morreram. Então, enfim, não é exatamente crime, né? Porque pode ter morrido por outras, enfim, mas a gente vai estimar sobre morte, mas crime, a gente não tem essa base. Seria muito importante a gente conseguir essa base de crime para responder essa sua pergunta, né? Porque se ele não conseguiu nada disso, né? As variáveis objetivas de desenvolvimento de habilidades não cognitivas, escolaridade, mais ele reduziu o crime, já é um super resultado, né? Só que a gente não tem esse dado. Sobre a sua pergunta na RAIS, sobre a sua pergunta na RAIS, a gente tem, eu tirei aqui o por idade, mas a gente tinha, em 2015, mais ou menos metade na RAIS, né? Aqui, usando a full registry. Se a gente olha na amostra, é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente conseguiu mais ou menos metade desses jovens em 2015 estavam na RAIS. Agora, óbvio que aqui a gente tirou... né, a gente não tinha o CPF, e vários desses jovens eles tinham menos de 18 anos na época, então eles não tinham CPF de qualquer forma. Então, aqueles que a gente não tinha certeza sobre o match, quando a gente fez o match por nome, algoritmo por nome, a gente encontrou a pessoa, beleza. Agora, às vezes a gente encontrava um homônimo que, pela renda e pelas outras variáveis, eu falava assim, não é a mesma pessoa, não pode ser. Alguém que tem uma renda de 30 mil reais não participou desse programa. Então, a gente dropou essas observações, né? E tudo que a gente estava na dúvida, a gente dropou. Agora, e o que a gente não encontrou de jeito nenhum, né? Entrou como 0 no match da RAIS, e o que a gente encontrou, que a gente tem, né, quase certeza que a gente conseguiu, entrou como 1, a gente perdeu uma parte das observações aqui, mas mais ou menos em 2015, mais ou menos metade a gente encontrou na RAIS. Respondi a sua pergunta? Respondeu, sim. O Felipe Wanderson, do YouTube, ele chegou atrasado, ele tá perguntando tá pedindo para você voltar um pouquinho na diferença de empregabilidade entre homens e mulheres. A gente encontra, então, eu acho que talvez seja o ponto principal aqui, né? Quando a gente olha para o resultado no mercado de trabalho geral, né, a gente vê um efeito significativo que aparece a partir de 2015, quando a gente não divide por gênero. Agora, quando a gente divide, Felipe, o que a gente vê é que o resultado, o impacto sobre as mulheres aparece a partir de 2015, mas o impacto sobre os homens aparece já a partir de 2012, que é um ano depois do programa. Né? A gente tem um gap aqui, 2013 aqui, não é significativo, mas é marginalmente significativo, né? E para homem aqui em 2016 desaparece. A gente está muito interessado em saber o que a gente vai encontrar na RAIS 2017. A gente está, né? Enfim, está no plano trabalhar nesse merge aí nas próximas semanas. Eu vou desmutar aqui o Gabriel, que ele levantou a mão para fazer uma pergunta. Aí a gente finaliza, que a gente já está passando o nosso tempo. Gabriel, teste seu microfone. Oi, tudo bem, Lícia? Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Achei excelente.
Que bom. Uma pergunta muito, muito interessante. E você estava falando sobre a questão da intervenção não cognitiva ter sido um tanto quanto uma surpresa, o fato de trazer esse senso comunitário e... Bom, eu acredito que para isso acontecer é necessário que exista um senso de comunidade na própria comunidade para que essas pessoas elas consigam se integrar. E então, por isso eu queria saber se você fez algumas outras heterogeneidades no sentido de, bom, comparar comunidades que tiveram sido pacificadas ou não, sendo como um possível canal através do qual isso aconteça, onde você acaba não observando efeitos não cognitivos, já que não existe esse possível framework para receber esse treinamento dentro dessa comunidade, entende? Talvez eu... Você está pensando dentro das comunidades que a gente olhou aqui, né? Sim. A gente não consegue estimar por comunidade porque a amostra vai ficar pequena. Mas talvez a gente consiga... Eu não fiz isso que você sugeriu, eu vou até dar uma olhada, que pode ser um recorte interessante, sim. Mas com certeza, você tem razão. Né, dependendo da dinâmica da comunidade, a gente pode, né, achar alguma diferença nesses resultados, principalmente do primeiro grupo. Sim, eu acho que isso pode possivelmente acontecer, sim. Talvez tentar olhar para, por exemplo, a quantidade de rádios comunitárias que existem dentro de cada comunidade e fazer um corte entre comunidades com mais rádios comunitárias ou menos rádios comunitárias. Acho que você consegue pegar esse dado. Eu acho que dá para talvez encontrar uma heterogeneidade interessante por aí. Talvez também fazer um índice de violência naquela comunidade, né? Eu acho que talvez sim, consiga talvez aproveitar, talvez não esses dados de violência como, não num sentido como um outcome, mas talvez como um possível recorte. Sim. Boa ideia, super legal. Gente, que legal, obrigada. Tive várias ideias aqui com essas perguntas. Muito legal. Legal, Alice. Obrigado, muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Imagina, obrigada a vocês. Foi excelente, obrigado. Luciane, Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Você consegue compartilhando sua tela? Deixa eu ver se está certinho. Enquanto isso, eu já vou te apresentando. A Luciane, ela é graduada, mestre e doutora em economia pela EPGE, da FGV do Rio de Janeiro. No doutorado foi pesquisadora visitante no FED de St. Louis. Ela trabalhou no Bahia Asset, no Banco Mundial, foi professora na Universidade Católica de Brasília e hoje é professora na Escola de Economia de São Paulo, na FGV de São Paulo. Bom, antes de começar, eu queria agradecer primeiro ao convite da Ana Luísa e também de todo o pessoal da iniciativa do Rio Mais. É um prazer hoje estar aqui participando e conversando. E como a Alicia falou, os comentários, as perguntas são sempre muito bem-vindas, porque tem coisas que a gente nem imagina que a partir de uma pergunta surge algo bastante interessante. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas e sugestões, são muito bem-vindas. Bom, tentei trazer uma apresentação assim mais enxuta do artigo para caber nos 20 minutos, né? Então, eu diria que a grande pergunta do paper seria se as favelas, elas são barreiras ou stepping stones para o desenvolvimento, para o crescimento econômico de um país e também para o desenvolvimento e crescimento pessoal, né, do indivíduo. E aí, esse artigo, na verdade, ele surgiu a partir de um outro artigo que eu já estava trabalhando, que relacionava a questão de transformação estrutural. O que eu quero falar com transformação estrutural aqui? É a migração de fatores de produção, nesse artigo e no outro é de trabalho, né, entre os setores produtivos. E aí você pode considerar agricultura, manufatura e serviços, ou só agricultura e não agricultura. Enfim,
a literatura, às vezes, setores mais refinados. E aí, então, esse artigo e o outro surgiu a partir, na verdade, desse gráfico. Então, o que a gente percebe é que o processo de transformação estrutural, que é a alocação do trabalho entre os setores, aqui eu vou dividir entre agricultura e não agricultura, a gente vê a migração de pessoas da agricultura para a não agricultura. E esse processo ele é estreitamente interligado com o processo de urbanização. Então, a gente vê aqui, por exemplo, essa linha vermelha aqui, são os trabalhadores nos setores fora da agricultura, e você vê que os pontinhos, né, são a fração de pessoas morando em áreas urbanas. Então, extremamente ligado. E aí, o que nos chamou a atenção foi que, ao longo do tempo, a gente vê que a produtividade, aqui produtividade eu estou chamando de valor adicionado, dividido pela quantidade de trabalho, tá, em cada setor. Então, a agricultura, isso é um fato utilizado bastante comum assim, em diversos países, a produtividade crescendo, mas assim, bem abaixo dos demais setores, isso a gente observa para diversos países. E a produtividade do setor não agrícola, ela cresce até por volta dos anos 1980 e depois ela passa a cair ou fica estagnada. E aí a gente ficou se perguntando e tal. Então, eu tenho um artigo que trata mais da questão da educação, de escolha, né, dos pais em educar seus filhos, de programas do governo, em subsidiar a educação. E aqui eu misturo um pouco de educação, no sentido que os pais se importam, quando eu mostrar um pouquinho do modelo, os pais se importam com a educação do filho, e eles sabem que morar em cada ambiente implica, tem implicações, tem efeitos sobre a educação do filho. E também, então eles olham para isso na hora que eles vão decidir onde vão morar, e eles também olham, obviamente, para a renda, né? Eles se importam com a renda deles. Então, quanto maior a renda, maior o consumo. E aí a gente percebeu que, então, o que houve no Brasil foi uma migração, uma saída dos trabalhadores do meio rural, da agricultura, para o setor urbano, para os setores produtivos, manufatura, serviços. E aí, com a saída, o que aconteceu? A produtividade passou a crescer. Um efeito composição, digamos assim, né? Então, antes eu tinha muita gente na agricultura com baixa produtividade, agora eu tenho mais gente no setor manufatura e serviços, em setores que são mais produtivos. Só que essas pessoas que saíam do meio rural eram pessoas de baixa qualificação. Então, ao longo do tempo, o que aconteceu foi um acúmulo, um pool de pessoas no setor não agrícola de baixa qualificação. E a gente não viu o governo promovendo a educação de modo que essas pessoas de baixa produtividade, ao longo das gerações, né, fossem melhorando o nível médio a ponto de aumentar a produtividade. E aí, nesse artigo, a gente mescla um pouco das causas e consequências para analisar a formação de favelas. E a gente olha para as condições do mercado de trabalho, para as condições de housing e do mercado de educação. E aí a grande pergunta, como eu falei, é se as favelas são stepping stones ou barreiras para o desenvolvimento, para o crescimento econômico. Então, nesse artigo, a gente olha para o surgimento e para o desenvolvimento das favelas no Brasil. A gente olha para dados do censo, dados da PNAD, suplementos da PNAD, e chegamos a olhar para um censo favela que o governo do estado do Rio de Janeiro implementou no ano de 2010. Então, é bastante importante também essa outra fonte de dados. Então, no meu modelo, eu tenho esse componente de transformação estrutural, né, de dois setores, agricultura e não agricultura, o processo de urbanização através que a gente olha, né, através dos custos de housing, e também a questão da educação.
Então, vou passar um pouco aqui pelo modelo. Eu resolvi, na apresentação de hoje, fazer meio diferente. Vou falar um pouco do modelo, que eu falo rápido, depois eu falo mais sobre os dados, que eu acho que deve ficar mais interessante. Então, indo para o modelo de tempo discreto, de overlapping generation. Então, a utilidade do indivíduo depende do consumo dele. E aí o consumo é dado por uma função que a gente chama na literatura de Stone-Gary, bem comum, uma função utilidade não homotética. Então, que os indivíduos consomem bem agrícola e bem não agrícola. E, além disso, os indivíduos eles se importam com a educação dos filhos. E essa educação é através desse skill aqui, ZT. Então, na verdade, eu importo com o valor médio de skill do meu filho. E as pessoas são heterogêneas nos skills. Nos skills dela. Não tenho crescimento populacional no meu modelo. E ao longo do tempo, conforme as pessoas vão decidindo onde elas vão morar, se elas vão morar no meio rural, se elas vão morar no meio urbano, e ainda assim, morando no meio urbano, elas podem decidir se vão morar na cidade mesmo, propriamente separada da favela, ou se vão morar na favela. Tá? Então, a distribuição de pessoas, né, na economia, ela evolui ao longo do tempo. Então, como eu já adiantei, nesse modelo eu tenho 3 localidades, meio rural, favela e cidade. E eu tenho 3 possíveis ocupações. A gente chama de trabalho não qualificado, que uma vez que ele oferta, me gera uma unidade. Tem um trabalho qualificado, e aí para a pessoa desempenhar essa ocupação, ela tem que ter um mínimo de skill. Então, tem que ter um skill maior do que esse Z-min aqui. E tem o adaptable. Esse adaptable seria uma ocupação que depende do skill da pessoa. E aí pode ser tanto as pessoas desempenham uma ocupação de alta qualificação, como uma ocupação que desempenha trabalhos de baixa qualificação. Então, eu tenho 2 setores, agricultura e não agricultura. A agricultura só utiliza trabalho não qualificado, não agricultura o qualified e o adaptable. Então, a minha distribuição final da economia vai depender das distribuições, né, de cada localidade. Em termos de custos, de moradia, a gente considera no modelo que não existe custo de morar no meio rural. Existe um custo de morar na favela, que seria um custo em termos de utilidade. Então, existe uma desutilidade em morar na favela, seja porque o indivíduo não tenha título de propriedade, e aí isso gera incertezas, seja porque ele mora na favela e talvez ele tenha os custos de transporte, seja por questões de violência. E na cidade existe um custo, que é um custo fixo, e ele aquecia unidades do bem não agrícola. Então, eu paguei aquele custo lá, posso morar na cidade. Então, cada localidade existe uma distribuição média de skills. E conforme o meu pai decide aonde ele vai morar, ele acaba determinando, não determinando, mas existe um sorteio de qual vai ser a minha habilidade. Então, cada localidade tem uma distribuição diferente de skills, digamos assim. E eu vou mostrar mais para frente, nos dados, que de fato a gente observa isso e que a distribuição de skills é melhor na cidade e a favela é pior do que a cidade, porém melhor do que o rural, e o rural, digamos, é a pior distribuição de skills. Ups. Acho que deu algum problema aqui. Tá, desculpa, gente. Então, com o modelo na cabeça, a gente calibra ele, não trouxe a calibração aqui para não ficar muito chata, e a gente faz alguns exercícios contrafactuais.
Os 3 principais primeiro, a gente considera, e se eu proibisse a formação de favelas? O que aconteceria? Uma segunda política seria eu integrar as escolas entre as diferentes localidades. E um terceiro seria eu ficar mexendo nos custos de housing na cidade. E aí, quando a gente olha... Então, eu diria, quando a gente olha para os dados, a gente vê que o mercado de trabalho ele é integrado entre a favela e a cidade. Então, muitas pessoas moram na favela e trabalham lá no asfalto, né? Digamos, trabalham na cidade. Só que quando a gente olha para a educação, parece que existe uma segregação. Então, os filhos de pessoas que moram na favela frequentam escolas ali ao redor da favela ou dentro da favela. Então, parece que existe uma certa segregação em termos do mercado de educação. Então, eu diria que a favela é o quê? Ela é uma maneira de eu sair do meio rural e conseguir ter acesso ao meio urbano e conseguir trabalhar nesse meio urbano, conseguir um emprego na cidade, mas, ao mesmo tempo, então, nesse sentido, ela parece ser... me dá acesso, né? Me dá uns stepping stones, só que, ao mesmo tempo, ela parece ser uma barreira, porque ela está sendo uma barreira para o meu filho em termos de educação. Então, e aí, combinando esse elemento de transformação estrutural e urbanização, a gente analisa a formação e as implicações da favela. E o que a gente observa também nos dados é que as pessoas, quando elas saíram do meio rural e foram para o meio urbano, a maior parte tem baixa qualificação, e o que a gente vê ao longo do tempo é um inchaço do setor de serviços de baixa qualificação. Então, o setor que eu chamaria de não agricultura, ele acaba sendo cada vez mais inchado de ocupações, de mini-setores, subsetores, né, de serviços de baixa qualificação. Então, de fato, a gente vê muitas empregadas domésticas, muitos seguranças, muitos porteiros, muitos entregadores, e isso é uma característica da economia brasileira, e não só da economia brasileira, mas também de outras economias latino-americanas e também africanas, quando a gente olha para dados de outros países. Ao passo que, quando a gente olha para países mais desenvolvidos, a gente não vê esse inchaço desse setor de setor de serviços de baixa qualificação. Então, mesclando esse fato estilizado de transformação estrutural com urbanização e com a formação de favelas, a gente pode perceber que, de fato, o custo de housing, ele tem efeitos sobre o surgimento e o desenvolvimento de favelas. E ele funciona como o quê? Como uma barreira direta ao acesso, tá? Para viver nas cidades. Bom, e aí nesse slide eu resolvi botar assim, os principais fatos estilizados que a gente encontrou nos dados. Então, primeiro é o surgimento e desenvolvimento das favelas. Então, aqui eu peguei a população urbana e qual o share dessa população urbana que vive em favelas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro já existia um censo de favelas desde 1950, que não existia para São Paulo e outras regiões do Brasil. Um pequeno comentário que eu gosto sempre de fazer é que, por exemplo, o ano de 2000 não é comparável exatamente ao ano de 2010, pela questão das AMCs, áreas mínimas comparáveis. Então, quando a gente olha para São Paulo, parece que teve um salto aqui, né, na população vivendo em favelas. Esse salto não aconteceu. O problema foi a questão de mensurar melhor, né, os aglomerados subnormais, porque aqui no artigo que eu considero favela,
é a definição de aglomerados subnormais que o IBGE utiliza. Tem um trabalho da Vanessa e de outros coautores do IPEA, que eles tentam ajustar isso, e veem que fazendo esse ajuste tem um grande impacto em São Paulo, então não teve, de fato, esse crescimento exacerbado aqui. Para o Rio, as coisas não mudam muito. Então, para o Rio, eu não estou mostrando esse dado, eu não estou errando tanto, digamos assim. E aí é quem vive no meio rural, quem vive na favela, quem vive na cidade. Bom, quando a gente olha a distribuição da população em termos de anos de estudo, repara que cerca de 80% da população que vive no meio rural, ela tem entre 0 e 4 anos de estudo. Então, assim, é um número bem assustador, né? Isso para o censo de 2000. Quando a gente olha para São Paulo, olhando para as favelas de São Paulo, elas já cerca de 70% da população se concentra entre 1 e 8 anos. Então, a distribuição melhorou um pouco. E aí quando a gente olha só para a cidade de São Paulo, excluindo as favelas, a gente vai ver uma distribuição melhor e um percentual considerável de gente entre 9 ou mais anos de idade. Esse fato estilizado a gente também observa para o Rio de Janeiro. Então, ela é mais concentrada aqui entre 1 e 8 anos nas favelas e mais uma distribuição melhor na cidade. E um fato estilizado bastante interessante é que o crescimento, o surgimento das favelas, elas estão... esse fato está extremamente ligado com o crescimento que eu já adiantei, de subsetores de serviços de baixa qualificação. Então, olhando aqui para São Paulo e Rio de Janeiro, então repara que em São Paulo, em favelas, da população que vive em favela, cerca de 47% está ali alocada em low skill service, e para o Rio de Janeiro esse número ultrapassa os 50%. Então, de fato, essas pessoas... isso contrasta, né, com a população que vive nas cidades. Então, de fato, essas pessoas que moram em favela são pessoas de baixa qualificação, como já mostrei pela questão da distribuição de educação, e elas estão alocadas em subsetor de serviços de baixa qualificação. Outra questão bastante interessante é a questão da persistência intergeracional. Então, olhando para os migrantes nas cidades e nas favelas, isso olhando para o censo de 91, nas cidades, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, o percentual de imigrantes cerca de 38% aqui, 27,7%. Quando a gente olha para São Paulo, para as favelas, esse número aumenta, principalmente para São Paulo, bastante. E por que esse número não é tão alto aqui no Rio de Janeiro? Pela questão que o problema de eu não consigo dados para trás de migrantes, a partir do censo, né? Porque não existia a pergunta a pergunta é se você nasceu em um meio rural ou um meio urbano, e se você nasceu naquela cidade ou não. Então, não tinha essa pergunta em censos anteriores, então não consigo mensurar isso para trás. Mas se esse dado existisse, eu acredito que esse número seria muito maior, por exemplo, na década de 60, 70, 80, tá? Porque as favelas, elas surgiram e se desenvolveram muito antes no Rio do que em São Paulo. Outra coisa que eu mencionei, né, é a questão do custo de housing. Então, quando a gente olha aqui, primeiro, controlando para o número de cômodos na casa, né? Então, morar no meio urbano é mais caro do que morar no meio rural, como um todo.
E morar na cidade é também mais caro do que morar na favela. Então, de fato, existe esse custo de housing bastante presente e que limita as pessoas que saem do meio rural e têm baixa qualificação de morarem nas cidades e acabam morando nas favelas. Um outro fato bastante interessante é a questão do acesso à escola e ao mercado de trabalho no meio urbano. Então, como eu adiantei já, o mercado de trabalho ele é integrado, mas o mercado de educação não. E também existe a questão da diferenças na formação de capital humano entre as diferentes localidades. E aí, se eu não me engano, em 1996, a PNAD teve um suplemento que perguntava aos indivíduos qual era a educação dos pais, tanto do pai quanto da mãe. E aqui eu trouxe para vocês esses gráficos olhando para a educação do pai, mas não faz muita diferença se eu olhar para a educação da mãe. Então, eu estimei essa matriz de transição, né? Então, uma vez que o meu pai tenha 0 anos de escolaridade, qual a probabilidade de eu ter 0 anos de escolaridade, de eu ter de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 11 ou de 12 ou mais, em diferentes localidades. Então, repara que, por exemplo, no meio rural, dado que meu pai é analfabeto, a probabilidade de eu ser analfabeto também é mais de 50%. Quando a gente olha para o meio urbano como um todo, esse número cai para cerca de 27%. E aí, separando agora cidade rica e pobre, e por que aqui eu usei esse Rio de Janeiro porque nesse suplemento da PNAD não tem a pergunta se o indivíduo mora no aglomerado subnormal ou não. Então, considerei como um Rio de Janeiro pobre, digamos assim. Seria uma proxy para a favela. Então, repara que a probabilidade de eu ser analfabeto também, ela chega a uns 34%, e se eu estou na cidade mesmo, rica, essa probabilidade cai bastante. Então, a gente vê que a distribuição ela é mais ou menos com uma cauda com uma concentração para a esquerda, olhando para pais de 0 anos de escolaridade. E aí, eu fiz isso também para os diferentes níveis educacionais dos pais. E aí, então, aqui, se o pai tem entre 1 e 4 anos, 5, 8, 9 ou 11, ou 12 ou mais. Então, a gente começa a perceber que a distribuição ela vai se movimentando para a direita, que faz todo sentido, né? Então, uma vez que meu pai tem mais anos de estudo, a probabilidade de eu também ter mais anos de estudos vai aumentando, e ela aumenta mais na cidade rica em relação à cidade pobre, e aumenta mais no meio urbano do que no meio rural. Então, parece que, de fato, o pai escolher aonde ele vai morar impacta na educação do filho. E aí, trazendo, acho que assim, um resultado que chama bastante atenção, que eu já apresentei em alguns lugares, em que as pessoas ficam ficam bem impressionadas, é a questão da integração do mercado de trabalho, mas da segregação do mercado de educação. Então, em 2010, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou esse censo favela e perguntava onde o indivíduo trabalhava, né? E deu para a gente distribuir entre esses 3 possíveis categorias, digamos assim. Então, dentro da favela, numa localidade ali muito próxima, muito vizinha à favela, e fora da favela. Assim, fizeram não só para Alemão, Manguinhos e Rocinha, tem outras favelas, mas diria que essas 3 favelas são as mais representativas do Rio de Janeiro,
Então, a gente trouxe elas aqui. Então, então repara que das pessoas que moram em favela, diria que só em Manguinhos que não, mas em geral, acima de 60% trabalha, tem um emprego fora da favela. Para a Rocinha é bem alto, justamente pela localidade, né, da Rocinha. E aí, quando a gente olha para as escolas, para onde as crianças estão indo estudar, no alemão, cerca de 95% estuda ali em escolas dentro da favela, ou num raio de menos de 1 quilômetro. Manguinhos também. Rocinha, esse é um número mais baixo, também pela questão que a Rocinha está no meio da Zona Sul, né? Então, esse é um resultado assim bastante interessante, que pelo menos quando a gente apresenta, né, fora do Brasil, as pessoas ficam bastante impressionadas. E aí, a partir desses dados, então, a partir de todos esses fatos estilizados, de certa maneira, a gente tentou adicionar como hipóteses no nosso modelo. Então, a partir do nosso modelo, a gente calibrou o modelo para dar match em alguns momentos. E com o modelo calibrado, a gente fez algumas políticas contrafactuais, alguns exercícios contrafactuais. Eu resolvi trazer dois principais aqui, dois mais interessantes. O primeiro é a questão do proibir favela. Então, quando eu proíbo a favela, num primeiro momento, o que acontece? Eu afeto o processo de transformação estrutural. Eu afeto o processo de urbanização. Então, quando eu impeço que as pessoas saiam do meio rural para irem para o meio urbano, porque elas... Não que eu impeço, mas eu torno mais caro, acaba que elas não saem do meio rural. Elas continuam lá. Então, ao que tudo indica, parece que a favela é um meio de acesso, né? É uma forma de acesso ao meio urbano. E aí, qual é o efeito disso? Isso é um efeito composição. Acaba que fica mais gente no meio rural. O que acontece? Acaba que a escolaridade média, o skill médio no meio rural aumenta. Porque eu tenho mais gente com mais qualificação que poderia estar morando na favela, mas acaba ficando no meio rural. Isso eu proibi favela num primeiro momento. Aí supõe que no segundo momento eu não proíba. O governo vai lá e não proíbe. Tá, pode ter formação de favela. O que acontece? As favelas acabam se tornando cerca de 40% maior do que seriam se não tivesse ocorrido essa proibição em um primeiro momento. Então, parece que as favelas, nesse primeiro momento, elas serviram como um stepping stone, uma forma de ter acesso ao meio urbano, de ter acesso ao trabalho no setor não agrícola e, com isso, os indivíduos terem uma renda maior e também poderem propiciar aos seus filhos uma probabilidade, né, de ter uma escolaridade maior. Aqui eu vou só mostrar a tabelinha. Então, esse benchmark aqui seria minha economia, né, de benchmark, onde eu calibrei o meu modelo. E eu analiso, o período de análise desse artigo é de 1950 a 2010. E aí eu considero que eu falei primeiro momento, segundo momento. Então, o primeiro momento seria o primeiro período do modelo, que seria de 1950 a 1980. E o segundo momento seria o segundo período do modelo, que seria de 1981 até 2010. Então, por exemplo, quando eu vou lá e proíbo a formação de favelas, ou seja, eu faço com que o custo de morar na favela se torne muito alto, a ponto de eu não ter mais utilidade, as favelas desaparecem, né? Faz todo sentido. Com isso, a população nas cidades cai, e o que eu adiantei é que o processo de transformação estrutural é afetado. Então, a quantidade de trabalho no meio rural mais que dobra.
Então, no benchmark, em 1980 era cerca de 32%, vai para 82%. E tem a questão também que eu falei do efeito composição de educação. Então, repara que no meu benchmark, em 1980, a escolaridade média era cerca de 2,2 anos, passa a ser 4,8 no meio rural. E aí, vamos supor que no segundo momento eu não mexa no custo de morar nas favelas. E aí, o percentual da população vivendo em favelas aumenta cerca de 40%. Tá? O processo de transformação estrutural não é tão afetado. E existe também aqui um efeito composição. Então, acaba que eu ainda tenho um pouco mais de gente no meio rural, no segundo momento. Como eu tenho mais gente agora na favela, eu tenho mais... a distribuição média de skill acaba aumentando, vai para 7,4. E eu tenho menos gente na cidade, também por efeito de composição, acaba... E menos gente mais educada, né? Acaba que a educação média também aumenta. Então, esse seria o primeiro, assim, um grande contrafactual interessante. Outro que chama bastante atenção é eu tento integrar as escolas. Então, como eu faço isso? Eu faço com que a distribuição, a média da distribuição, seja a mesma, tanto para a cidade quanto para a favela. Então, como se eu tivesse realmente um mercado de educação posso ter completamente integrado ou de forma imperfeita, né? E aí, o que acontece quando eu faço isso? Como morar na favela é mais barato do que morar na cidade, e agora eu estou garantindo que a distribuição de probabilidade de skills na favela é o mesmo da cidade, e como os pais se importam com os filhos, muita gente vai optar por morar na favela, porque justamente é mais barato. E eu tenho um outcome de sorteio, né, do skill do meu filho mesmo, entre cidade e favela. Então, tem um aumento na população morando em favelas. E aí, no segundo momento, esse impacto ele é revertido. Então, no segundo momento, comparado com o benchmark, o percentual de pessoas vivendo em favelas diminui. Por quê? Porque eu estou garantindo agora que mais pessoas consigam ter acesso a uma educação melhor, né? Porque agora a distribuição de educação é a mesma entre cidade e favela. Então, tem esse acúmulo. Então, no primeiro momento, as crianças elas vão ter acesso a uma educação melhor. No segundo momento, elas vão se tornar adultos com um skill maior e que provavelmente terão uma renda maior e que provavelmente poderão pagar o custo de viver na cidade. Então, quando eu realizo essa política contrafactual no primeiro momento, no primeiro período de tempo, eu meio que exacerbo, eu aumento o poder de stepping stone da favela. E olhando para os resultados, então aqui, esse iota igual a 1, iota igual a 2, igual a 0,5, é quando eu tenho perfeita integração entre o mercado de educação, de favela e cidade. Então, olhando para essas duas colunas aqui, então, de fato, repara, quando eu garanto que eu tenho a mesma educação, o percentual da população vivendo em favelas aumenta muito e vivendo em cidade cai. Essa política ela não afeta muito, diria praticamente nada, o processo de transformação estrutural, então tem praticamente a mesma quantidade de trabalhadores na agricultura. E o que eu tenho faz todo sentido, como eu estou agora integrando as duas, cidade e favela, então tem a mesma distribuição média de skills, né, na cidade e na favela. E aí, olhando para o segundo período, é o que eu falei,
percentual de pessoas vivendo na favela cai. No benchmark é 18,4%. E aí, com essa política, passa a ser quase 13%. E o percentual de pessoas também morando na cidade aumenta. E outra coisa interessante é que a educação média, né, também aumenta. Porque justamente as crianças no primeiro período, né, tiveram acesso a uma educação melhor, digamos assim, no modelo, e puderam se tornar adultos com maior qualificação. Tem um outro contrafactual no paper, que é de aumentar o custo de housing. Acabei não trazendo por medo mesmo de não dar tempo, porque eu acho que eu também já estou nos meus minutos finais. Então, concluindo aqui o artigo, a grande contribuição, primeiro, é que a gente incorpora a questão de capital humano e urbanização a toda essa literatura de transformação estrutural, que a gente ainda não tinha visto, pelo menos até onde a gente escreveu artigos assim. A gente calibra o modelo, e o modelo dá match razoavelmente bem na distribuição de skills e de população entre as regiões e do trabalho entre os setores. E o principal objetivo com esse artigo era tentar entender os impactos dessas políticas de proibição de formação de favelas, de housing cost nas cidades e de integração das escolas. E é isso. Assim, eu diria que esse artigo ele começou tentando entender a questão de produtividade, né? Por que a produtividade no Brasil, a partir dos anos 80, passou a cair, e a gente foi adicionando coisas e foi cada vez mais se aprofundando na questão de urbanização e formação de favelas, e surgiu esse artigo. Isso. Muito obrigado. Queria agradecer de novo por vocês terem me ouvido, terem tido a paciência de me ouvir, pelo interesse. A gente queria agradecer você também, a apresentação. Muito obrigado. Vamos passar então para as perguntas. Mais uma vez, quem quiser perguntar pode ou levantar a mão ou me mandar mensagem no privado dentro do Zoom, ou se estiver no YouTube, postar no chat por lá. Eu vou só fazer 2 perguntas rapidinho. A primeira, em relação à heterogeneidade entre direito de propriedade. Não sei se vocês têm como medir isso, mas se vocês tiverem como, vocês tentaram ver alguma coisa sobre diferença entre favelas nas quais as pessoas têm o direito de propriedade, tipo Cruzado de São Sebastião, uma parte da Cidade de Deus, assim também, e cidades e favelas onde é ocupação irregular mesmo, onde só tem documentação de posse e dificulta tanto a venda do imóvel quanto qualquer tipo de relação com a cidade formal. Olha, você é a primeira pessoa que me pergunta a respeito especificamente do direito de propriedade. A gente, assim, como a gente olhou para os dados do censo, tentou pegar o maior número de tempo, porque parece que o nosso estudo ele é mais assim, em termos de crescimento, né? Que a gente olha para mais anos de dados. Então, a gente não procurou nenhuma base de dados que nos fornecesse essa diferenciação, né, entre direitos de propriedade. O que a gente está tentando fazer atualmente, que isso está em progresso, foi que um dos referees do artigo nos perguntou, tá, então qual é a diferença de uma favela, por exemplo, e aí vai meio que de encontro com a sua pergunta, e um bairro pobre, né? Porque, às vezes, muitas pessoas não moram na favela, mas moram em um bairro distante do trabalho, que tem o direito de propriedade, só que
embora morem longe do trabalho. Existe diferença? Não existe diferença? Então, atualmente a gente está trabalhando nisso, em termos de incorporar isso ao modelo, o que vai ser, eu acho que, um grande desafio para a gente em termos de dados. Tentar diferenciar essas duas coisas, né? O que é uma favela e o que é um bairro pobre, digamos assim. A Brenda Klink, ela fez uma pergunta exatamente nessa linha, que ela perguntou, na verdade, não exatamente entre favela e bairro pobre, mas ela perguntou na questão da faixa de renda, como vocês fazem a distinção do pobre para o rico? Se é em faixa de salário, se é por bairro, qual é o corte exatamente? Não, assim, em termos de morador de favela, a gente pega a definição do IBGE, de aglomerado subnormal. Se a pessoa está vivendo em um aglomerado subnormal ou não, que seria a proxy para a favela. Em termos daquele, quando eu mostrei o RJ Poor e RJ Rich, eu peguei a distribuição de renda das pessoas, comparei, o que eu fiz foi, no censo eu tenho quem mora no aglomerado subnormal e eu tenho a renda, né? Então, consigo identificar, por exemplo, no Rio de Janeiro, qual é a renda média de uma pessoa que mora no aglomerado subnormal e de uma pessoa que mora na cidade. Assim, na cidade, é difícil falar se é cidade propriamente dita, mas é cidade excluindo favela. E a gente percebe, olhando para esses dados, que as pessoas que moram, que estão em aglomerados subnormais no Rio de Janeiro, elas têm, em média, cerca de 30% da renda de uma pessoa que mora na cidade. Então, o nosso corte foi considerar os 30% mais pobres são o RJ Poor e o resto é o RJ Rich, digamos assim. Então, isso foi uma maneira de contornar, porque é o que eu falei, aquelas matrizes de transição, a gente computou a partir dos dados da PNAD, e na PNAD não existe essa pergunta. Então, não consigo dizer se a pessoa está morando numa favela ou não. Então, eu diria que são os bairros pobres do Rio de Janeiro, digamos assim. Excelente. Só finalizando com uma última pergunta, que a gente já passou do nosso tempo, o Lucas quer saber quais são, a partir da pesquisa, quais são as implicações na política pública, se você usaria esse contrafactual, principalmente o segundo, para sugerir alguma política de integração de escolas. Usaria certamente. Qual seria o mecanismo? É difícil, né, dizer qual seria o mecanismo para implementar essa integração. Se seria vouchers, do tipo, eu dou um voucher para uma criança de uma família pobre conseguir estudar numa escola particular boa, ou se eu seria, não sei, tentar melhorar a qualidade das escolas públicas. É difícil dizer qual seria o melhor mecanismo, né, de implementação, porque também tem a questão do, enfim, custo-benefício, mas sim, certamente eu usaria essa política contrafactual, esse exercício contrafactual, como uma evidência, né, para uma possível política pública. Difícil é saber qual seria o melhor mecanismo. Legal. Queria agradecer mais uma vez, Luciane, Lícia também, as duas pela presença, pelo tempo. Queria agradecer também cada uma das pessoas que participou da transmissão, tanto aqui quanto no YouTube. A gente sabe que na maioria das faculdades hoje é semana de provas, a gente está em reta final de período, então a gente sabe que o tempo é muito valioso agora. E também para o pessoal que perdeu uma parte. Lembrando que esse evento vai ficar gravado no YouTube, então vocês, a partir de amanhã, podem acessar lá e ver ele na íntegra. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Eu que Prazer. agradeço. Foi um prazer apresentar aqui para vocês.